Graça e paz, irmão. Bem-vindo a mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o Grande Conflito, capítulo 12, Os Nobres da França. Na Suíça, como na Alemanha, houve para a reforma dias tenebrosos. Ao mesmo tempo em que muitos cantões aceitaram a fé reformada, outros se apegaram com cega persistência ao credo de Roma. Então aqui já nós vemos duas classes. Muitos que aceitaram a fé reformada, a fé que estava pautada na Bíblia, com a luz que eles tinham naquele momento, e outros ainda continuavam na cegueira espiritual. E sempre que nós falamos desses dois grupos, nós tendemos a ficar olhando para as pessoas. Aquela pessoa ali está indo pelos caminhos errados, está apostatando. Mas quando nós olhamos para isso, devemos estar olhando para as nossas vidas. Será que eu agora estou me tornando um cego espiritualmente? Será que eu estou persistindo nos mesmos erros? Será que eu estou tentando ou aceitando a subversão da palavra de Deus, mudanças na palavra de Deus para me agradar, para deixar com que a minha vida seja mais confortável ou que os meus prazeres se acomodem, para tentar harmonizar os meus desejos, o meu pecado, juntamente com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, e aí eu modifico ela, como já está sendo dito por muitos pastores hoje em dia, né, que a Bíblia tem que ser atualizada. Uma vergonha um pastor falar algo desse tipo, mas estão dizendo, cabe sempre essa reflexão: será que eu estou verdadeiramente andando conforme a luz das Escrituras, ou será que eu estou sendo guiado como um cego, persistindo nos erros que o mundo apresentou? Lefebvre era um entusiasta adorador dos santos e empreendera a preparação de uma história dos santos e mártires, como a apresentam as lendas da Igreja, julgando que poderia obter proveitoso auxílio da Escritura Sagrada. Começou o estudo desta com este objetivo. Ali encontrou, na verdade, reverência a santos, mas não idênticas às que figuravam no calendário romano. Um caudal de luz divina irrompeu-lhe o espírito. Com espanto e desgosto abandonou a tarefa que se propusera fazer e dedicou-se à palavra de Deus. Nós temos aqui algumas coisas para a gente refletir sobre isso. Primeiro ponto: as tradições humanas, as ideias da igreja, as lendas que a igreja propunha sobre os santos, as pessoas acreditavam na sua cegueira, na sua, não vou dizer não busca, na falta de conhecimento da Escritura, achavam que aquilo estava na Escritura, que aquilo que a igreja falava, que os padres diziam, estava escrito, quando na verdade não estava. Devemos tomar cuidado com aquilo que as pessoas dizem, com as pessoas que pregam. Devemos sempre, como os bereanos, examinar as Escrituras e ver se aquilo realmente condiz com o que está escrito. Um outro ponto aqui: um caudal de luz divina irrompeu-lhe no espírito. Sempre que formos buscar a Deus mediante oração, estudo da palavra, Deus vai abrir as portas do céu e nos revelar mais luz mediante o estudo. Devemos orar para que o Espírito Santo nos guie o estudo. E durante o estudo, Deus vai se revelar a nós. Devemos buscar isso, devemos crer e confiar que o Senhor vai revelar o que está escrito. Não é a minha interpretação. O autor da palavra vai revelar o que a palavra quer dizer. E aqui um ponto importante, que isso cabe a mim e a você quando nos depararmos com mais luz, com a luz que vem da palavra. Abandonou a tarefa que se propusera a fazer e dedicou-se à palavra de Deus. Será que estamos dedicados ao estudo da palavra? Será que realmente estamos estudando a palavra? Será que estamos buscando? Ou será que estamos fazendo as coisas que estávamos fazendo? Ele poderia muito bem ter visto essa luz, ter visto que a palavra de Deus não falava daquelas coisas que eram as lendas dos santos, e ter continuado seu caminho escrevendo aquilo. Devemos saber quando estamos em erro, quando identificamos um erro, quando é revelado a luz sobre algum erro, e nos converter do nosso mau caminho e seguir aquilo que a palavra diz. Por que nós rejeitamos tanto a palavra? Não buscamos mais porque nós ficamos colocando em dificuldades e empecilhos.
uma reflexão para cada um de nós. Por que eu ainda estou tropeçando nos mesmos erros, sendo que a palavra me diz que não é esse o caminho que eu estou, que é outro, que eu devo mudar de direção? E se estou no caminho, que continue no caminho, continue estudando, continue se preparando, continue buscando. E Deus vai revelando mais e mais luz. O bispo desejava grandemente que seu povo por si mesmo tivesse acesso à palavra de Deus. E isso foi logo cumprido. Lefebvre empreendeu a escritura do Novo Testamento. E ao mesmo tempo em que a Bíblia alemã de Lutero saía do prelo de Wittenberg, era publicado o Novo Testamento em francês, em Milks. O bispo não poupou esforços ou gastos a fim de disseminá-la em suas paróquias, e breve os camponeses de Milks estavam de posse das Santas Escrituras. Ele se preocupou em levar o Evangelho, em espalhar. Ele teve o trabalho de traduzir, e eu não imagino aqui uma reflexão para todos nós, que ele cobrou uma fortuna, não sei nem se ele cobrou, para entregar esses escritos traduzidos. Quando temos uma missão de levar e propagar a mensagem, é assim que devemos fazer, é assim que devemos agir. Ele não poupou esforços ou gastos para disseminar. E muitas vezes hoje nós entramos na site da nossa publicadora aqui no Brasil e uns preços absurdos por coisas que deveriam ser muito mais baratas. E tem que criticar sim, tem que mostrar os erros, tem que advertir para que vejam o erro e se convertam do mau caminho. As pessoas que estão fazendo isso, que não são todos. Trabalhadores no campo, artífices nas oficinas suavizavam a labuta diária conversando acerca das preciosas verdades da Bíblia. As pessoas agora tinham acesso à Bíblia, o que elas faziam? Conversavam sobre a Bíblia no trabalho, vamos trazendo para os nossos tempos, na escola, no ônibus, no motorista de aplicativo, no Uber. Onde elas estavam, o assunto delas era a palavra de Deus, aquilo que elas tinham pego, o tesouro que elas pegaram em mãos. E eu e você que temos tantas Bíblias hoje. Nesse telefone aqui eu tenho umas 4 Bíblias diferentes, fora a Bíblia que nós temos aqui no canal, que tem várias traduções. O outro telefone tem mais uma, 2, o outro também tem mais uma. Fora as Bíblias físicas, devo ter umas 3, 4 versões diferentes. Bíblias de estudo, com estudos diferentes, com abordagem diferente. Será que esse é o nosso assunto no nosso dia a dia? Será que nós falamos sobre a palavra de Deus? Será que nós estamos empolgados em compartilhar o conhecimento que temos, ou compartilhar o conhecimento que estamos adquirindo? Era assim que se tornou a vida daqueles trabalhadores, daquelas pessoas. À noite, em vez de se dirigirem para as tabernas, para os bares, para beber, congregavam-se nas suas casas uns dos outros para ler a palavra de Deus e unir-se em oração e louvor. Grande mudança logo se manifestou nessa comunidade. Será que as nossas comunidades são assim? Será que quando nós estamos reunidos, estamos sempre falando da palavra de Deus, sempre buscando mais conhecimento, sempre compartilhando conhecimento, sempre com a alegria de compartilhar as boas novas entre irmãos? Será que estamos louvando? Será que estamos nos reunindo? Será que estamos orando juntos? Ou será que estamos fazendo e compartilhando do entretenimento do mundo? Reunimos os irmãos para assistir os filmes, as séries desse mundo, para jogar a conversa fora e falar de coisas frívolas que mais nos afastam do que nos aproximam de Deus? Será que os louvores que cantamos quando estamos juntos não são louvores, são as músicas do mundo? Se estivéssemos de fato o apego à palavra, se estivéssemos de fato buscando cada vez mais, nós veríamos esse tipo de atitude em nós hoje. Nós, os filhos de Deus, nós, os que conhecemos a verdade. Mas nós não vemos isso em nós. Posto que pertencesse à mais humilde classe camponeses indoutos e de rudes trabalhos que eram, viu-se sua vida o poder reformador e enobrecedor da graça divina. Humildes, amorosos e santos manifestaram-se como testemunhas do que o Evangelho efetuara pelos que recebem, para os que o recebem com sinceridade. A palavra de Deus transformou aquelas pessoas.
O mesmo poder que ela tem de transformar, que transformou aquelas pessoas, tem o poder de fazer essa transformação em nós hoje. Precisamos buscar, precisamos almejar. Enquanto estivermos tratando as coisas do mundo como mais importante do que as coisas de Deus, isso jamais irá acontecer na nossa vida. Jamais seremos amorosos e santos. Jamais daremos testemunho de uma transformação que aconteceu em nós, porque estamos mais apegados com o mundo. Ateou-se então a fogueira. O bispo de Milks, acho que é Meaux, não sei, francês não é uma língua que eu conheço. Milks, forçado a escolher entre a fogueira e a retratação, aceitou o caminho mais fácil. E nós vemos aqui esse bispo daquela igreja, daquela região, que ajudou na disseminação do evangelho ali, que espalhou a mensagem, que estava com a fé reformada. No momento de dificuldade, ele retrocedeu, aceitou o caminho fácil. Mas apesar de sua queda, do chefe, o rebanho permaneceu firme. Não devemos ter nossa confiança firmada em pastor, em membros, em líderes. A nossa confiança tem que estar em Cristo. Essas pessoas não estavam com a confiança delas no seu líder, porque se tivesse todos iriam ruir a reforma ali em Milks. Eles conheciam agora a Cristo, eles tinham acesso às Escrituras e a confiança e a fé deles estava pautado nisso. Não importava se o líder caísse. Muitas pessoas, quando veem um pastor caindo, como já aconteceu na nossa igreja, alguns casos até recentes, as pessoas se afastam. Não deveria mudar nada para nós, porque cada um é cada um, a salvação é individual. A luz que temos devemos guardar em nosso coração e compartilhá-la. A nossa fundação tem que estar em Cristo, não em pastor, não em pessoas desse mundo, que são falhas, que podem tropeçar, que podem mudar de caminho. Muitos testificaram a verdade entre as chamas, por sua coragem e fidelidade na tortura. Esses humildes cristãos falaram a milhares que em dias de paz nunca tinham ouvido seu testemunho. A perseguição fez com que aquele sangue dos mártires derramado alcançasse cada vez mais pessoas. As pessoas viam eles sendo torturados, viam que eles não retrocediam, viam neles alegria em estar ali. E isso era um testemunho. E isso alcançava mais pessoas. Se eles não tivessem sido perseguidos, talvez não tivessem alcançado tantas pessoas. Mas intensificando-se os perigos, o zelo de Berquim apenas se tornou mais forte. Berquim, se eu não estou enganado, foi um soldado da corte, ali próximo ao rei da França, que conheceu o evangelho e ele se tornou zeloso com isso. E o rei sempre estava protegendo, porque era muito querido do rei, porque conhecia a honestidade, o trabalho, e o rei sempre o protegia. Assim, longe de adotar o expediente egoísta e sugerido por Erasmo, dedicou-se a medidas ainda mais ousadas. Não somente permanecia na defesa da verdade, mas atacaria o erro. Ele conhecia a verdade, estava sofrendo perseguição, o rei o protegia o quanto podia, mas a perseguição era forte. E se intensificando a perseguição, se intensificando os problemas, ele não ficou mais na defensiva. Ele iria defender a verdade, sim, com certeza, mas mais do que isso, iria atacar o erro. O erro não pode ser deixado como se não fosse nada, porque muitas pessoas vão olhar para o erro, ninguém está falando nada, e vão seguir o erro cegamente. O que é errado tem que ser dito, e isso não é julgamento. O que é errado tem que ser dito, e isso não é julgamento. As pessoas hoje são muito preocupadas, eu não vou julgar, então eu não vou falar. Quando há um erro, tem que ser dito. O erro é o erro. Nós não julgamos o porquê ou como, as circunstâncias, se vai ser salvo, se vai ser perdido por conta do erro. Nós temos que mostrar o erro, nós temos que advertir para que o meu irmão saiba que ele está em erro, para que saiba que ele não pode continuar ali. Berquim foi estrangulado e seu corpo consumido nas chamas. As notícias de sua morte causaram tristeza aos amigos da Reforma por toda a França, mas seu exemplo não foi em vão. Estamos também prontos, disseram as testemunhas da verdade, para enfrentar com ânimo a morte, pondo os nossos olhos na vida,
por vir. Não importa o que aconteça. Não importa as dificuldades, não importa as lutas, não importa nada que não seja servir a Cristo, que não seja viver o Evangelho e levar o Evangelho a outros. Os olhos deles não estavam no aqui, estavam na vida por vir, estavam no alto, estavam na eternidade. Se eles estivessem olhando para as chamas, eles poderiam ter a certeza que poderiam retroceder e afastar as chamas. Mas os olhos deles estavam além das chamas, estavam na eternidade. Que os nossos olhos também estejam na eternidade. E para que os nossos olhos estejam na eternidade, temos que orar, temos que estudar a palavra, temos que buscar. Para que nada faça nos retroceder do caminho da verdade. Calvino, visitando casualmente uma das praças públicas, testemunhou ali a queima de um herege. Ficou deveras maravilhado ante a expressão de paz que se esboçava no semblante do Marte. Expressão de paz na morte. Paz. Aquele que estava ali, em chamas, tinha uma expressão de paz. Não era dor, não era sofrimento, não era tristeza, não era arrependimento, era paz. Ele sabia o que estava acontecendo e os olhos dele estavam na eternidade. Não estavam ali nas chamas, não estavam nas pessoas que provavelmente estavam zombando. Estavam na eternidade. E assim ele prosseguiu firme no caminho. E isso impactou as pessoas, inclusive Calvino. Entre as torturas daquela morte cruel e sobre a mais terrível condenação da igreja, manifestou uma fé e coragem que o jovem estudante dolorosamente contrastou com seu próprio desespero e escuridão. Embora vivesse em estrita obediência à igreja, na Bíblia sabia ele que fundamentavam os hereges a sua fé. Resolveu estudá-la e descobrir, se o pudesse, o segredo da alegria deles. Onde estava a alegria desses homens que vão à morte com semblante de paz? Nas Escrituras. A Escritura Sagrada, a Bíblia, a Palavra de Deus, é o que precisamos para ter paz aqui nessa terra. Mais amor com Cristo, mais estudo da Palavra, mais consagração para ter paz aqui. Que não importa os problemas, não importa as dificuldades, o Senhor vai nos conduzir. E não importa se as chamas vierem. Paz teremos, porque a vida não acaba aqui. Há uma eternidade a alcançar. E esses mártires tinham plena confiança disso. E Calvino sabia que isso estava pautado na Escritura. Durante 2 anos a palavra de Deus foi pregada na capital, mas ao mesmo tempo em que havia muitos que aceitavam o Evangelho, a maioria das pessoas o rejeitavam. Aqui isso é um ponto importante, que eu queria falar no começo, mas não estava essa palavra. Muitos aceitavam o Evangelho. Sim, muitos aceitavam, mas a maioria rejeitava. A maioria sempre vai escolher o caminho mais fácil ou o caminho do erro. É muito mais fácil eu querer pagar pelo meu perdão do que buscar pureza de coração, buscar uma transformação real, uma reforma em minha vida, abandonar aquilo que está errado, um reavivamento, que o Espírito Santo traga vida em mim, alegria na palavra, alegria no viver, alegria no pregar. É muito mais fácil eu querer comprar alguma coisa, como tinha igrejas aqui no Brasil vendendo lotes no céu. Estava vendendo lote no céu e tinha gente que comprava. Devemos nos apegar à palavra, devemos nos pautar na palavra, devemos cada vez mais buscar o entendimento do Senhor e Ele vai nos dar, Ele vai nos conceder. Mas a maioria ainda assim vai rejeitar. Que nós não sejamos a maioria, que andemos sim na contramão do mundo. Toda Paris habilitou-se a ver que espécie de homens as novas opiniões produzira. Não havia púlpito como a fogueira do Marte. A serena alegria que iluminava o rosto daqueles homens ao se encaminharem para o lugar de execução, seu heroísmo, estando eles entre as chamas atrozes, seu meigo perdão às injúrias, em não poucos casos transformavam a cólera em piedade e o ódio em amor, pleiteando com irresistível eloquência em prol do Evangelho. O sofrimento deles, no meio das chamas,
em perdoar as pessoas, transformavam o ódio em amor. Quando Cristo diz, dá-lhe a outra face, é exatamente isso. Não querer se impor, não querer uma revolta, não querer a dominação, não querer estar por cima, e sim se colocando como um servo. Se é assim que vocês querem a minha vida, por eu acreditar na palavra, então tomem a minha vida. Se isso vai fazer vocês se sentirem melhores, então tomem a minha vida. Podem me queimar, podem me decapitar, podem fazer o que for, entregando as suas vidas por amor à palavra, para não retroceder. E esse amor que eles tinham por Cristo, e ao conceder o perdão, demonstrar o perdão aos outros, transformava as pessoas que estavam ali. Assim Calvino foi transformado ao ver a paz nos olhos do herege, a impressão, a diferença dele que se sentia perdido para aquele que estava morrendo em paz. Aqueles que estavam morrendo e perdoando, Cristo na cruz, estava na cruz e pediu para que perdoassem aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. As minúcias das torturas suportadas por aquelas testemunhas de Cristo são demasiadas dilacerantes para serem descritas. Não houve, porém, vacilação por parte das vítimas. E aqui é um ponto importante. Não tem nem palavras para descrever quão triste, quão sofrível foi aquelas torturas. E mesmo assim, mesmo em meio à tortura, a fé deles não vacilou. Exigindo-se-lhes retratar-se, um respondeu: creio unicamente no que os profetas e apóstolos anteriormente pregaram, e no que creu toda a multidão dos santos. Minha fé tem uma confiança em Deus e resistirá a todos os poderes do inferno. Confiança na Escritura, a fé dos profetas e dos apóstolos. Será que eu e você temos essa fé e essa confiança em Deus? E mesmo em meio às provas terríveis, iremos nos manter firmes? Para a gente encerrar o último texto. A Reforma apresentar ao mundo a Bíblia aberta, desvendando os preceitos da lei de Deus e insistindo quanto aos seus requisitos para com a consciência das pessoas. Olha aqui a questão da consciência de novo. Vou ler de novo, falou da consciência, acho que é bom a gente refletir mais sobre isso. A Reforma apresentar ao mundo a Bíblia aberta, desvendando os preceitos da lei de Deus e insistindo quanto aos seus requisitos para com a consciência das pessoas. A Bíblia aberta desvenda as leis de Deus e mostra a importância de permitir as pessoas terem a sua liberdade de consciência para adorar, para servir e fazer qualquer coisa. Deus nos fez seres perfeitos por termos o livre-arbítrio. Se não tivéssemos a nossa própria vontade, não seríamos perfeitos. Satanás caiu porque ele era perfeito, porque ele tinha a opção de ir contra Deus e assim ele escolheu. E dessa mesma forma devemos sempre prezar pela liberdade de consciência. Se alguém quer viver no erro, sabendo que está no erro, tudo bem. Ela tem essa liberdade. Devemos pregar, devemos admoestar, devemos insistir, sim, devemos, claro. Devemos tentar a todo custo salvar as almas. Mas temos que entender também que a maioria escolhe o caminho fácil, o caminho largo. Não são todos que querem enfrentar as dificuldades do caminho estreito e abrir mão das coisas desse mundo, das facilidades que temos aqui. O amor infinito manifestar aos homens os estatutos e princípios do céu. A liberdade é um princípio do céu. E após Jesus voltar, ainda será o princípio do céu. E por sabermos agora, todos os mundos, nós que vivemos aqui, o quão terrível é o pecado, por livre e espontânea vontade, pela nossa liberdade, escolheremos a lei de Deus, os princípios do céu,
para que sejamos eternamente felizes, para que não vejamos a destruição e a desgraça como o pecado trouxe ao mundo, como nós conhecemos hoje. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem algum outro trecho desse capítulo que queira comentar, deixa nos comentários. Pedir geração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor, por favor, derrame o Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Precisamos, Senhor, de forças. Mais força, mais de Ti. Precisamos buscar mais, Senhor. Nos afastar cada vez mais do mundo, cortar as nossas conexões com isso aqui, qualquer coisa que nos prenda aqui, Senhor, que seja afastada, que seja repreendida, Senhor. Que o Senhor nos ajude, porque muitas vezes nós queremos as coisas daqui, porque estamos acostumados com as coisas aqui, estamos conformados. Muitas vezes estamos acariciando pecados aqui, Senhor amado. Por favor, nos fortaleça, nos ajude, Senhor, a abandonar esse mundo. Que os nossos olhos estejam na eternidade, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Que nós não sejamos a maioria, mas sim a minoria que escolhe andar pelo caminho estreito, o caminho difícil, o caminho que estaremos sempre ao Teu lado, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conceda a Tua paz. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.